Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar o livro de língua portuguesa, nas páginas 212 a 218. Então, vamos começar aí na página 212. Atividade B. Então, vamos só relembrar, né, os jaboti e a fruta, o texto que nós lemos, certo? Aqui nós vamos dar continuidade. Então, aí, B. Aparecem também no conto outros personagens que participam da história, mas não são tão importantes. São os personagens secundários. Quais são os personagens secundários desse conto? Então, se nós voltarmos lá, nós vamos ver, né? Que é o macaco, o veado, a onça, o tucano, a cutia, o coati, a anta e o lagarto. C. Transcreva a expressão que indica que os fatos ocorrem no passado, mas em um tempo indeterminado, não conhecido. Então, aí nós vamos observar uma vez, tá vendo? Então, é um tempo indeterminado, não conhecido. Uma vez, né, no passado, uma vez foi um tempo indeterminado. D. Qual é o espaço, isto é, o lugar onde ocorre a ação do conto? Então, a ação ocorre na floresta. E. Releia este trecho. Sabendo do que tinha acontecido com os outros, ele teve uma ideia. Levou sua violinha quando foi se apresentar à mulher. Por favor, a senhora pode me dizer qual é o nome da fruta? Ela respondeu: Mussá, mussá, mussagambira, mussaué. Então, olha aí o travessão quando ele fala, né? No conto há o narrador que conta histórias e os personagens que participam da história. Responda observando as cores. Que trecho se refere ao narrador e que trecho se refere a diferentes personagens? Então, olha lá. Os trechos em verde, pintado em verde, são do narrador. E os trechos em amarelo são de personagens que estão falando, né? Olha aí o travessão, né? Quando tem um travessão é alguém que fala, né? Em verde é o narrador, certo? Agora vamos para a página ao lado, que é 213. Então, aqui, vocês... vamos ver o que se pede. Na unidade 6, vocês estudaram partes do enredo do conto de suspense. Vamos agora localizar essas partes do conto, tá? O jaboti e a fruta. No parágrafo já estão as frases que indicam onde começam a situação inicial e o desfecho. Então, aí vocês vão observar, ó, a situação inicial, uma vez apareceu na floresta, uma árvore, olha lá, a complicação, clímax e o desfecho, né? Então, olha, começa assim, vai lá no clímax e depois o desfecho da história. Então, localizem no texto e copiem as frases que podem marcar o início da complicação ou conflito. Então, aí mas era um nome enorme e complicadíssimo, entre aspas, viu? Ó, mas era um nome enorme e complicadíssimo. B. O início do clímax, até que chegou a vez do jabuti, até que chegou a vez do jabuti. 2. Como você viu, é possível dividir o enredo desse conto em partes. Cada uma das partes pode ser identificada com o nome que resume a ideia principal contida nela. Relacione cada nome à parte correspondente. Então, aí está a situação inicial, complicação e conflito, o clímax e o desfecho. Então, a situação inicial é a árvore nova. Depois
A B é a complicação ou conflito, então é a maldade da mulher. Então a A é a árvore nova, a B é a maldade da mulher, certo? A C é a certeza do jabuti. E a D, uma chuva de frutas, que é o desfecho da história. 3. Agora vocês podem ser contadores. Observem a ordem dos acontecimentos da história na atividade anterior. Preparem-se para recontar a história seguindo essa ordem. Escolha uma pessoa para ouvir. Contem com bastante expressividade.